Eu quero que você agora fique atento para a palavra do Senhor. Abra a tua palavra, abra a Bíblia em João capítulo 3. O tema da mensagem hoje é encontros com Jesus. E esse encontro, eu poderia denominar ele como um encontro de salvação, mas é o encontro de Jesus com Nicodemos. Eu fiz uma série de mensagens nesse início do ano sobre encontros com Jesus. E essa é uma das mensagens que eu trouxe à igreja, uma das mensagens que mais falam ao meu coração. Eu amo a palavra de Deus, eu tenho certeza que nessa manhã o seu coração vai ser edificado pela leitura da palavra. Nós vamos ler 16 versículos, né? E vamos contar uma história, essa história tremenda de um dos encontros mais emblemáticos do Senhor, e onde nós vamos encontrar um dos textos mais conhecidos pela igreja no mundo todo, e que com certeza, ao mencionar o início dele aqui, você vai conseguir reproduzir até o final, em que aparece a fala de Jesus a esse homem, em que ele diz: porque Deus amou o mundo. João 3,16, tem várias versões, NVI, o livro, a ARA, vi muita gente falando, todo mundo conhece, mas nós vamos ler esse relato desse encontro que se apresenta em 21 versículos, mas eu quero trabalhar os 16 versículos, fazendo aos irmãos um sermão expositivo desse texto. Eu creio que você vai ser muito edificado. Abra sua Bíblia em João capítulo 3, do versículo 1 ao 16, e vamos ler a palavra do Senhor. Havia um fariseu chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Rabi, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que fazes se Deus não estiver com ele. Versículo 3. Em resposta, Jesus declarou: em verdade lhe digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como alguém pode nascer quando já é velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da mãe e renascer. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus disse: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Em verdade lhe digo que falamos o que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei das coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor, diante da Tua palavra, nós queremos estar com os nossos ouvidos, nossos corações atentos, Senhor. A Tua palavra é lâmpada, a Tua palavra é luz, a Tua palavra é uma espada afiada, Senhor, que penetra juntas e medulas e chega aos lugares mais profundos da nossa alma. Ao lermos os textos, ao explicarmos a Tua mensagem, Pai, que o Teu Espírito Santo entre nos corações e convença o homem, Pai. Faz isso nessa manhã, Pai, um encontro salvador, assim como o Senhor teve com este homem chamado Nicodemos. Em nome de Jesus, amém, amém. Esse é um dos encontros mais maravilhosos de Jesus com uma das pessoas mais improváveis, nós poderíamos dizer. Um homem que era membro da elite judaica. A gente vai vendo os 3 primeiros versículos, o texto exposto por João, ele trazendo a designação, a patente, o tamanho da autoridade que era este homem. Ele diz: havia um fariseu chamado Nicodemos, a autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Rabi, sabemos que ensinas a parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que faz se Deus não estiver com ele. Jesus está em Jerusalém, é a sua primeira aparição pública, depois que ele inicia o seu ministério. Jesus já tinha ido a Jerusalém com 12 anos, a Bíblia menciona isso.
para a festa da Páscoa, quando era adolescente. Talvez em outros momentos ele foi, porque essa era uma prática anual dos judeus, mas a Bíblia relata que este é o primeiro momento em que Jesus está a iniciar o seu ministério, a sua primeira aparição pública. E ele vai, na realidade ele não vai ao encontro do fariseu, a palavra diz que veio ao encontro de Jesus um líder dos fariseus, uma autoridade entre os judeus. É importante que nós compreendamos com quem Jesus está a falar, para que nós percebamos o ensino profundo que Jesus deseja trazer a este homem e a nós nessa manhã. Um fariseu era um homem, uma autoridade, era um homem membro da alta cúpula. A Bíblia fala que ele era uma autoridade entre os judeus. Havia, na época deste homem, um sinédrio, que era uma cúpula de homens sábios que constituíam a autoridade e que construíam as leis para o povo judeu. Eram homens extremamente hábeis na palavra, eram homens da elite da sociedade. Aliás, alguns teólogos falam que Nicodemos, por ser designado nesse texto como uma autoridade entre os judeus, que mesmo sendo membro do Sinédrio, entre os 71 membros do Sinédrio, entre eles saduceus, fariseus, ele era um homem que talvez tivesse posses, era um homem de uma classe social mais abastada, um profundo conhecedor da palavra de Deus, da elite religiosa, que viviam de uma religiosidade extrema, eram obcecados pela lei. Jesus está a falar com esse homem num contexto religioso, onde havia muita manipulação religiosa, onde havia uma série de regras. Nessa época, cerca de 613 tipos de lei. Havia uma construção religiosa muito rígida entre o povo, e Jesus está neste contexto. Havia interesses financeiros, havia passava-se muito dinheiro nos templos, por isso que nós vamos ver em João capítulo 2, no texto anterior, Jesus ali fazendo a purificação do templo. Jesus está ali e chega no templo e vê tudo que está acontecendo, o cambismo, não sei se existe essa palavra ali, a troca de dinheiro. Havia troca de dinheiro, venda de produtos dentro do templo do Senhor. E Jesus ali, esses dois capítulos estão interligados, João capítulo 2 e João capítulo 3, as histórias são parecidas, no mesmo contexto, na Páscoa. Jesus chega ali e é nesse contexto que Jesus está a falar com este homem, com esse fariseu da alta cúpula. A igreja tinha se tornado um lugar de comércio, um sítio onde circulava muito dinheiro, e parte desses dinheiros estava na mão desses sacerdotes, desses fariseus, desses homens que eram os doutores da lei, que tinham muito interesses financeiros. Em João capítulo 2, versículo 16, a palavra fala que Jesus chega naquele contexto de templo, ele chega na festa da Páscoa, um pouco antes desse encontro com Nicodemos, e a Bíblia fala em João 2,16, e disse aos que vendiam pombas: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. A palavra diz que os discípulos olham para essa atitude de Jesus e se lembram de Salmo 69, versículo 9, em que o salmista diz: o zelo por tua casa me consome. Eles percebem esse zelo no coração de Jesus. Isso acontece no começo da jornada de Jesus, mas no final da jornada de Jesus, ele também vai fazer essa purificação do templo, em Mateus capítulo 21, versículo 13, porque esses fariseus que estavam a incomodar Jesus, que estavam sempre buscando situações para colocar Jesus em rascadas, para tentar desmoralizar o seu ministério, eles não vão se converter. Lá no final do ministério de Jesus, nas últimas semanas de Jesus na terra, Jesus vai fazer novamente essa purificação do templo. Em Mateus capítulo 21, versículo 13, a Bíblia fala e disse-lhes: as escrituras afirmam, o meu templo será chamado casa de oração, mas vocês transformaram-no num covil de ladrões. Jesus está neste contexto religioso da época. Por isso, talvez esse importante líder da cúpula religiosa da época procura Jesus na calada da noite. Se você percebe, o início do texto fala que ele vai ao entardecer, que ele vai à noite. Talvez depois de perceber a desmoralização causada por Jesus ali, ao corrigir aqueles falsos homens, aqueles hipócritas religiosos da época, a trazer retidão ao templo, ele vai na calada da noite, talvez para não ser visto por seus companheiros. Se sente envergonhado. Nicodemos vai ao encontro de Jesus e sua relação ali inicial com Jesus, nós vamos perceber na sua fala um temor, há um respeito, mesmo que superficial, porque ele olha para Jesus e reconhece Jesus e o chama de Rabi, mestre.
E os mestres da época eram homens que ensinavam a Torá com uma didática precisa, eram homens doutos na sabedoria, no ensino, eram homens que traziam esse estudo de forma robusta e consistente, e Nicodemos reconhece isso na vida de Jesus. És mestre, és rabi. A outra nuance do diálogo de Nicodemos com Jesus, que faz com que percebamos que Nicodemos reconhece um certo poder divino nele, porque ele reconhece os milagres. Nicodemos também fala a respeito dos sinais milagrosos em que Jesus está fazendo, versículo 2, como se Nicodemos tivesse a reconhecer, como se isso fosse um selo da aprovação de Jesus como um homem de Deus, como um homem divino, porque era isso que estava a atrair talvez o coração de Nicodemos de forma emergencial. Era isso que atraía o coração das multidões. Como eu disse aos irmãos, João capítulo 2 está associado e interligado a João capítulo 3. E quando a gente volta para João capítulo 2, nós vamos perceber um pouco o que se passava no coração da multidão, qual era o interesse da multidão e qual talvez era o interesse de Nicodemos. João 2, 23 a 25, a palavra fala. João capítulo 2, versículo 23 a 25, é importante que nós percebamos talvez a intenção inicial de Nicodemos, que estava muito misturado com a intenção da multidão. João 2, 23 a 25 fala: por causa dos sinais que Jesus fez em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitas pessoas creram nele. Jesus, porém, não confiava nelas, pois conhecia bem as pessoas. Não era preciso ninguém dizer-lhe como é a natureza humana, nem o que está dentro dela. Uma multidão cheia de segundas intenções. Uma multidão cheia de interesses próprios. Uma multidão desconectada com um propósito maior. Uma multidão egoísta estava atrás de Jesus a buscar soluções imediatas. Porque há uma multidão a seguir Jesus, mas há uma multidão a seguir a multidão. E não sabe nem o que está acontecendo. Não sabe o que Jesus está a fazer, não sabe qual é o propósito, é fundamental. Meus irmãos, o que eu vou dizer para os irmãos nessa manhã é tão elementar, mas é uma mensagem que tem queimado em meu coração. Eu tenho pregado há anos nas nossas turmas de integração que temos na igreja sobre o novo nascimento. E o que eu vou falar para a igreja nessa manhã é um tema que talvez você já tenha ouvido centenas, dezenas de vezes, mas esse tema queima em meu coração, que é o novo nascimento. É sobre isso que daqui a pouco Jesus vai falar com esse homem, porque a multidão ela tem uma fé superficial, e Nicodemos talvez, ele está no meio dessa multidão, ele percebe tudo que está acontecendo, de forma, com essa fé superficial, com essa fé rasa, ele chega agora. Agora Jesus não está ali em João capítulo 3, mas rodeado por uma multidão. À sua frente está um homem inquieto, algo levou Nicodemos até Jesus, e como Jesus conhece a natureza humana, como Jesus sabe qual é a intenção da multidão, como Jesus sabe o que a multidão precisa, o que cada ser humano precisa, Jesus fala sobre Nicodemos, sobre um valor mais urgente e mais profundo que todo homem necessita. João capítulo 3, versículo 3. Em resposta, Jesus declarou: em verdade lhe digo, que ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Nicodemos, deixa eu te dizer uma verdade. A posição social, os títulos, a fama, os milagres estão em segundo plano. Essas coisas são muito atraentes à multidão, ao povo, talvez a você, Nicodemos, mas nenhuma delas pode te levar à vida eterna. Mas o que de fato é necessário, Nicodemos, é nascer de novo. E esse será o assunto central da conversa de Jesus com este homem, que tenta levar a conversa para um lado completamente diferente. Ei, Rabi, mestre, eu tenho visto seus milagres. Tenta, talvez ali, levar Jesus a uma conversa onde, deixa eu falar coisas boas aqui para Jesus, para ver se isso deixa as coisas mais tranquilas, deixa eu meter uma série de elogios aqui, talvez eu consiga ludibriar Jesus, talvez eu consiga, mas Jesus conhece a necessidade daquele homem. Jesus conhece o que se passa dentro da alma daquele homem. E o que resolveria o seu problema não seriam os sinais, não seria mais conhecimento, mais entendimento, mais Torá, porque ele sabia a Torá de cor e salteado. O Pentateuco, era um especialista em Pentateuco.
Jesus conhece o coração do homem, Jesus conhece os nossos corações, e quando nós chegamos diante dele, da presença dele, ele sabe exatamente o que nós precisamos. E o que este homem precisava era nascer de novo. Versículo 4, Nicodemos perguntou: como alguém pode nascer quando já é velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da mãe e renascer. Nicodemos continua preso ao natural. Seus olhos estavam vendo a eloquência do rabi, os seus olhos estavam vendo os milagres do mestre. A sua visão é muito natural, sua mente é racional, seu coração ainda não consegue discernir, porque embora esses homens fossem profundos conhecedores da lei, suas vidas estavam cheias de ativismo religioso, eles tinham feito do conhecimento um Deus e da prática de obras um mecanismo de domínio sobre o povo. Todas essas práticas tinham cegado esses homens, tão rígidos pela religiosidade, ao ponto de Jesus olhar para estes homens, para esses fariseus e para este próprio Nicodemos, dizer em Mateus capítulo 23, do versículo 23 a 26, Jesus contesta esses homens, exorta esses homens firmemente, chamando eles hipócritas. Mateus 23 a 26. Vocês negligenciam a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês são guias cegos. Vocês limpam o exterior do copo, do prato, mas por dentro vocês estão cheios de cobiça e ganância. Vocês são sepulcros caiados, por fora justos e por dentro cheios de iniquidade. Não sei se esses textos estão aparecendo ali, mas depois você pode anotar, Mateus 23 a 26. Jesus é firme ao exortar estes homens. Vocês estão rígidos às suas leis, vocês têm tantas regras, tantas coisas que as pessoas precisam fazer, e elas se sentem tão indignas. Vocês são sepulcros caiados. Os versículos 5 a 8, a palavra de Deus diz, João 3, 5 a 8, Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter te dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Ei, Nicodemos, preste atenção. O que eu estou a dizer é sobre um outro tipo de nascimento. Acho que você não está entendendo. Você está tentando compreender as coisas na sua mente racional e intelectual. Porque o que nasce da carne, Nicodemos, é carne. Esse é o primeiro nascimento. Jesus está a falar sobre ele, sobre o primeiro nascimento. E seu primeiro nascimento, o primeiro nascimento do homem, teve início no Éden, Gênesis capítulo 1, versículo 27. Deus abençoou o homem, disse: seja fértil, multiplique-se, enche a terra. Ali nasce, é o primeiro nascimento da carne. O primeiro nascimento da carne, o plano perfeito de Deus. Deus criou o homem em sua perfeição, mas em Gênesis capítulo 3, a palavra de Deus diz que o pecado entra na humanidade, e o pecado faz separação entre o homem de Deus, e consequentemente o homem morre espiritualmente. Romanos capítulo 5, versículo 12, quando Adão pecou, o pecado transmitiu-se a toda a raça humana, e trouxe como consequência morte a todos, e todos foram contados como pecadores. E essa morte foi espiritual, não foi carnal. Porque Adão e Eva não morrem naturalmente falando. Eles têm filhos, Caim e Abel. Caim mata Abel. A linhagem de Abel, para que ela continue, vem de Sete vem Enos, e a partir dos dias de Enos começa a se invocar o nome do Senhor, Gênesis capítulo 4. Mas o que Jesus está a falar sobre uma morte espiritual, que separou o homem do Deus Santo. E o que Jesus estava a dizer a Nicodemos: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Não fique assustado com o fato de ter que nascer novamente. Isso lhe parece muito confuso, difícil, não é mesmo, Nicodemos? A tua mente religiosa, racional, ela não percebe o que eu estou a dizer. Mas você precisa nascer de novo.
Você precisa nascer de novo, e esse nascimento será espiritual, mediante ao arrependimento. Por isso, a gente vai ver no versículo 3 de João 3:5, que Jesus fala sobre, de forma sequenciada, ele começa a dizer: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer. Primeiro Jesus fala da água. E Jesus está a falar sobre o batismo de arrependimento. E Jesus está a falar sobre algo que era comum à cultura que o próprio Nicodemos estava acostumado a viver. Eles eram homens que constantemente, para rituais no templo, para se alimentar, tinham que usar as bacias cerimoniais, os tanques para se purificar com a água. A água era um sinal de purificação para este homem que conhecia os ritos cerimoniais. Mas Jesus também está a falar sobre o batismo de arrependimento como uma evidência externa do morrer do velho homem. Daqui a pouco vocês vão ter o batismo aqui, eu estava a ver a chamada, nós vamos daqui 2 semanas também fazer o nosso batismo. Quando Jesus está a falar sobre esse nascer da água, ele está a falar desse primeiro elemento importante, que é o nascer por meio do batismo, do arrependimento. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 3, ele se batiza para cumprir toda a justiça. João Batista não o queria batizar, mas ele fala: eu vou me batizar para ser cumprida toda a justiça, para que eu faça a vontade do Pai, para que eu seja um exemplo. E esse batismo é um símbolo visível de algo que Deus está fazendo no coração do homem, de uma transformação e de um arrependimento. Por isso João Batista diz em Mateus capítulo 3, versículo 11: eu batizo com água para o arrependimento. Mas é profundo o que Jesus está a falar aqui, porque Jesus fala do nascimento, nascer da água e do Espírito, porque o batismo dentro daquela cultura, o lavar, poderia fazer algo momentâneo, era algo visível, algo perceptível, até onde o homem podia controlar, podia dominar nos rituais que eles faziam na época. Era até aquele momento, descer as águas, um gesto que era importante e representava alguma coisa, sim, no mundo natural, para os judeus da época. Mas o que Jesus está a falar com este homem é algo mais fundo, é algo que vai além. Ele fala de um nascer do Espírito, de um nascer mais profundo, uma obra maravilhosa que é sobrenatural, que não pode ser feito por homens. Eu posso pegar pessoas, descer as águas do batismo, eu posso pegar a água, lavar minha mão e parecer que eu estou limpo, como Jesus falou: vocês limpam as coisas por fora, mas por dentro vocês estão sujos. Mas o que Jesus está a falar aqui é sobre uma obra transformadora, que nasce de dentro para fora, no coração das pessoas. O Antigo e Novo Testamento trazem de forma precisa a água e o Espírito como agentes de transformação no interior do homem. Você vai encontrar vários textos. É óbvio que ao ler o Antigo Testamento, a gente vai ver o Espírito sendo derramado sobre vários homens. Mas nós vamos encontrar vários textos onde a água e o Espírito estão ligados como elementos, como alegorias da transformação dentro do coração do homem, dentro da vida do homem. Tem alguns textos, se você quer anotar, eu não sei se está aparecendo os textos aqui atrás, mas que falam dessa relação da água e do Espírito como elementos de transformação, de restauração, de regeneração na vida do homem. Alguns textos você pode anotar, Tito capítulo 3, versículo 5. Tem tanto textos no Antigo como no Novo Testamento. Efésios capítulo 5, versículo 26. Isaías 34, 15. Isaías 44, 3. Joel 2, 28 e 29, são textos que falam dessa relação transformadora entre a água e o Espírito. Essa relação profunda de limpeza e purificação e de um derramar transformador no coração do homem. Mas uma das passagens mais esclarecedoras do Antigo Testamento, sobre João 3, 5, quando Jesus fala: é necessário que você nasça da água e do Espírito. Uma das passagens mais profundas, que fazem uma relação tão íntima com esse texto, explicam esse texto com muita propriedade, encontra-se em Ezequiel capítulo 36, do versículo 25 ao 27. Será que você consegue abrir a tua Bíblia? Ezequiel capítulo 36, do versículo 25 ao 27. Nessa altura o povo está no exílio na Babilônia, o povo está desanimado. O profeta Ezequiel está nesse contexto, como cativeiro, e ele começa a profetizar sobre este povo. É um livro onde ele começa a trazer a esperança de Deus sobre aspectos naturais,
mas sobre aspectos espirituais que Deus vai fazer na vida deste povo. Porque o povo está preso, está cativo, está na Babilônia, o povo está desanimado, a fé deles está fraca. Eles começam a se misturar com os deuses daquela terra pagã. E o profeta vem para exortar este povo, para mostrar a promessa vindoura do Senhor sobre a vida deles, eu creio que sobre as nossas vidas, porque esse texto é muito profético. E ali em Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 a 27, a palavra do Senhor diz, versículo 25, aspergirei água pura sobre vocês, e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas, de todos os seus ídolos. Versículo 26, eu lhes darei um coração novo, e porei um espírito novo no interior de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Porém o meu espírito no interior de vocês, e os levarei a agir segundo os meus estatutos e a obedecer fielmente as minhas ordenanças. E era sobre isso que Jesus estava a falar com Nicodemos, quando fala nascer da água e do Espírito. É o Espírito Santo que leva o homem a agir segundo a vontade de Deus. É o Espírito Santo que leva o homem, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E era isso que Jesus estava a conclamar, era isso que Jesus estava a exortar aquele homem naquela manhã. Ei, Nicodemos, Jesus quer trazer uma transformação dentro do seu coração, o nascimento do Espírito Santo. Até aquele momento, Nicodemos estava a viver na força do seu braço, cheio de regras, cheio de leis, de ídolos, para obter a salvação. Mas Jesus está a falar sobre uma transformação interior de coração, por intermédio do novo nascimento, da água e do Espírito. Talvez alguns de nós estejamos aqui nessa manhã cansados e sem esperanças em suas idas e vindas de uma terra muitas vezes chamada pecado, com o sobrenome instabilidade. Tentando, de todas as formas, viver uma vida pura na força do braço, com regras, com leis, com procedimentos, com técnicas. A gente aprende a viver uma vida religiosa, até mesmo dentro da igreja. Mas o que Jesus de fato quer fazer no nosso coração, uma transformação por meio do Espírito Santo, meus irmãos. Quando o Espírito Santo nos enche, quando o Espírito Santo nos toma, nós nos tornamos escravos da justiça de Deus. Eu tenho orado lá em Aveiro, e é um encargo que Deus tem trazido no nosso coração sobre os adolescentes da casa. Por mais de uma vez, Deus tem falado isso ao nosso coração. Porque eu tive uma experiência muito forte com o Espírito Santo da minha adolescência. E a partir daquele momento, eu não vivia mais a fé dos meus pais, mas eu vivia a fé que eu tinha autônoma em Cristo Jesus, porque eu tinha conhecido a voz do Espírito Santo. E quando Ele nos enche, meus irmãos, nós nos tornamos escravos da justiça. Escravos por amor. Era isso que Jesus estava a falar para este homem, sobre um novo nascimento que é espiritual, que não pode ser produzido por técnicas, por metodologias humanas. É um nascimento que vem do céu, é um novo nascimento. E a palavra novo ali no grego significa de cima, do alto, absolutamente novo, inédito, que nunca existiu. É passar da morte para a vida, é um giro de 360 graus para a prática do pecado, e você começa a agir pela conduta do céu, pela porção de Deus que vem do céu, que te capacita a fazer aquilo que você não conseguiria fazer na força do teu braço. Versículo 8 diz, o vento, a conversa continua, o vento sopra onde quer, você escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Jesus faz aqui um trocadilho de palavra, porque a palavra vento, tanto no grego, pneuma, como no hebraico, ruá, podem ser traduzidas por Espírito. Então o que Jesus estava a dizer para aquele homem era, o Espírito sopra onde quer, Nicodemos. Você o escuta, mas você não pode ver nem de onde vem, nem para onde vai. Nós não vemos o vento, mas nós sentimos o vento, não é, meus irmãos? Eu falo principalmente em Aveiro. Tem um vento para cada um lá. Nós não vemos o Espírito, mas nós sentimos o Espírito. Quantos estão sentindo o Espírito Santo aqui nessa manhã, enquanto louvam, enquanto adoram? O Espírito sopra aonde quer. O Espírito
está condicionado a tempo, a espaço, a hora. Ele se move em toda parte. E o Espírito Santo, por meio do arrependimento, é o Espírito Santo, por meio do arrependimento, que produz novo nascimento em qualquer parte. Por isso, meu irmão, se agora aqui, em alguma parte das ruas de Braga, alguma parte aqui, algum sítio de Braga, alguém se arrepender e clamar pelo Espírito Santo e clamar por Jesus, Ele vai soprar. Ele vai soprar. O Espírito Santo sopra na casa, o Espírito Santo sopra na prisão, o Espírito Santo sopra na praça, o Espírito Santo sopra na universidade, o Espírito Santo sopra na escola, o Espírito Santo sopra num prostíbulo se uma prostituta se arrepender, porque o vento sopra em toda parte. Essa é a maravilha do Evangelho, essa é a maravilha do que nós vivemos. O Espírito Santo não está refém dessas paredes, Ele se move em toda parte. Certa feita, um homem entrou no gabinete de um pastor e sentou. Ele escreveu isso no livro, esse testemunho, achei tão forte. Disse, aquele pastor recebeu ele e falou, fala, meu filho, o que você está a fazer aqui? Ele falou, não, pastor, eu estava aqui ontem, num culto à noite. Por isso eu vim aqui conversar com o Senhor. Mas o que aconteceu? O que você tem para... Não, eu vim aqui, na realidade, ontem à noite eu sou um traficante. E eu vim aqui para as ruas próximas à tua igreja para assaltar um dos carros das suas ovelhas. Estava com uma arma na cintura, estava preparado, vendo qual era a possibilidade, qual era o momento para fazer isso. Mas de repente eu ouvi o som de uma música. Eu ouvi um som que começou a me cativar, começou a me puxar para dentro daquele auditório. Eu meti a arma na cintura, sentei no último banco da igreja. Um temor e um tremor começou a tomar conta do meu coração, não consegui me controlar, eu não sabia o que era aquilo, era uma dor no meu peito, era um desespero, começou a tomar conta do meu coração, comecei a chorar, envergonhado, eu saí, fui correndo até a minha casa, cheguei em casa, falei com a minha esposa, ela olhou naquele desespero e falou, o que está acontecendo, meu filho? Alguém te bateu? O que aconteceu? E ele virou para aquela mulher, eu até anotei a frase que eu achei tão forte, ele vira para a mulher dele e fala, não, mulher, aquele homem que você conhecia morreu. Eu sou uma nova criatura. Deus salvou minha vida. Você pode aplaudir Jesus por isso? O vento sopra. O vento sopra, meu irmão. Essa é a maravilha do Evangelho. É isso que Jesus está a falar, aquele homem. Nicodemos, quando o Espírito Santo vem, a carne se rende, os corações de pedra se transformam em coração de carne. No versículo 9 e 10, Jesus continua a conversa com este homem, ainda confuso, ainda com as suas incredulidades, ainda com a sua racionalidade. Este homem fala a Jesus. Nicodemos perguntou, como pode ser isso? Jesus disse, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? E aqui, Nicodemos encerra sua fala com Jesus. Não vai ter mais nenhuma fala e Jesus é quem vai falar somente agora. Mas a gente percebe que Nicodemos ainda está incrédulo, porque a sua pergunta denuncia isso. Como pode ser isso? Não faz sentido, Jesus. Primeiro você fala que tem que entrar na barriga. Eu vou ter que nascer de novo. Agora você fala do vento. Está complicado, não estou entendendo. Ele estava tentando reconhecer, entender as coisas antes de crer. Uma fé intelectualista, uma fé extremamente controladora, era esse tipo de fé que esses homens viviam, uma fé materialista, uma fé que manipulava o povo com regras, uma fé idólatra que criava dogmas para que o povo se tornasse refém dos próprios dogmas. Não existe coisa melhor para doutrinar um povo e prender um povo sob domínio do que criar dogmas materiais para adoração. Como é fácil vender indulgências. Mas o que Jesus está a falar é que a nossa fé é autônoma, que nós podemos manifestar a nossa fé dentro da igreja, na rua, em qualquer lugar. Essa é a maravilha do Evangelho. Nós não estamos presos a templos, a homens. Nós podemos servir ao Senhor em qualquer sítio. O Espírito Santo se move sobre a terra. Esse homem, que apesar de todo o seu conhecimento, ainda não tinha revelação. A revelação da graça e do favor imerecido de Deus. Sabe o que eu acho mais interessante nessa história? E nesse assunto em que Jesus trabalha e trata com este homem, que Jesus não fala de novo nascimento com Zaqueu. Um homem
corrupta, um homem que enganava as pessoas. Jesus não fala de novo nascimento com a mulher samaritana no poço de Jacó, que já tinha se casado 5 vezes, estava no 6º relacionamento, de forma ilícita, provavelmente. Jesus não fala de novo nascimento com a mulher pega em adultério. Vocês não acham isso interessante, meus irmãos? Naturalmente falando, tudo levaria a crer que eram essas pessoas que deviam ter uma aula de Jesus sobre novo nascimento. Mas Jesus não fala de novo nascimento, porque quando você escuta a história, lê a história de Zaqueu, da mulher samaritana, da mulher ali pega em adultério, você lê essa história, você vai ver corações completamente quebrados, contritos, dispostos a começar tudo zero, que vem Jesus, uma chance de recomeço, uma chance de uma novidade de vida. Não há barreiras. Corações completamente lançados aos pés de Jesus, e Jesus conhece o coração. As motivações, desde o início do texto, a motivação da multidão era seus milagres, era o seu conhecimento, a gente viu isso. Mas Jesus, rico em misericórdia e graça, fala de novo nascimento com um mestre, um religioso, um rabi, um líder e membro do Sinédrio. Era esse homem cego pela religiosidade, pela intelectualidade, que necessitava ouvir: você é quem precisa nascer de novo. E Jesus ensina a quem já deveria saber tudo. Isso me constrange tanto, meus irmãos. Porque tem pessoas entrando e saindo dos auditórios e das igrejas sem terem as suas mentes transformadas, os seus corações convertidos a Cristo, que estão apegados a coisas, à materialidade, ao Deus da bênção, da troca, da meritocracia, em que eu preciso fazer coisas para obter a salvação ainda mesmo dentro dos templos, das igrejas atuais. Nós estamos vivendo essa relação e quando dá um ventinho mais forte, o irmão já não vem no culto. Tem que ficar alguém aqui do púlpito, batendo palma, quase fazendo um show, para que as pessoas levantem as mãos, para que as pessoas adorem a Jesus Cristo. Eu falo que o culto de domingo deveria ser uma celebração de adoração poderosa, porque ao sair do domingo, nós continuaremos o culto na segunda, na terça, na quarta, na quinta, e domingo seria uma explosão da igreja de Cristo. É a união dos santos a adorar Jesus, a cultuar o Rei dos Reis. Ele é o centro do culto, mas nós precisamos pedir para que as pessoas batam palmas e cantem um novo cântico ao Senhor. Jesus estava contestando a religiosidade do coração deste homem, aquele que deveria saber de tudo. Os versículos 11 e 13, o diálogo continua. Em verdade lhe digo, Jesus fala àquele homem, que falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Apesar da grande habilidade do professor Nicodemos, do tio Nico, que era um homem obcecado pelos detalhes da lei, ele não consegue reconhecer Jesus. Ele não consegue reconhecer que o testemunho vivo de tudo que ele tinha estudado até aquele momento no Antigo Testamento, a glória celestial dos céus, aquele que veio do céu e desceu do céu e veio tabernacular conosco, o Deus Emanuel, o Deus conosco, estava na frente dele e ele não o reconhece porque veio para os seus e os seus não o reconheceram. E é isso que Jesus está a falar nesses versos a este homem incrédulo que se tornou ignorante por causa da sua incredulidade. Nicodemos, sem fé é impossível se conectar ao celestial. Você não vai subir ao céu por causa das suas boas obras e por causa do seu sistema religioso. Você só pode subir ao céu por meio de Jesus, aquele que desceu do céu, quem tem autoridade para conduzir todo aquele que crê à vida eterna. Nicodemos, você precisa se arrepender da sua incredulidade, da sua arrogância,
da sua autossuficiência, da sua imagem hipócrita de santificação. Você precisa se arrepender, Nicodemos, de se auto-intitular por obras. Eu li algo muito profundo a respeito de um pastor teólogo a falar sobre Nicodemos. Eu não sei se essa projeção vai estar ali, eu mandei para os irmãos, em que esse autor, teólogo, diz: Nicodemos era um homem influente na sociedade, um líder destacado de sua religião, mas ocupar um cargo de liderança na igreja não é suficiente para levar você para o céu. Ninguém entra no céu por ser pastor, presbítero, diácono, missionário ou líder na igreja. Somente aqueles que nascem de novo podem entrar no reino de Deus. Este é o tema mais urgente de toda a nossa vida cristã. Uma vida no Espírito. Uma vida que não é circunstancial, é uma posição em Cristo Jesus. A autoridade da salvação, meu irmão, da regeneração da alma do homem está somente em Jesus, que é divino, é celestial, é santo, o Filho de Deus. Nicodemos, mestre, rabino, tinha que reconhecer que ele estava perdido. Talvez alguns de nós, eu quero falar isso com muito temor nessa manhã, meus irmãos, com muita reverência, com muito respeito à igreja do Senhor, porque essa palavra para mim também, talvez alguns de nós estejamos perdidos aqui nessa manhã. Nós estamos perdidos, nós precisamos reconhecer que estamos perdidos no nosso ativismo religioso, na nossa hipócrita imagem de santidade, na nossa arrogância e orgulho, perdidos no nosso conhecimento, na nossa intelectualidade, perdidos nas nossas riquezas, dinheiro e poder. Talvez alguns estejam olhando para si mesmo, como aquele jovem rico, e dizendo: olha quão bom eu sou, eu acho que eu mereço o céu, eu faço tudo correto. Mas o que eu quero te dizer nessa manhã é que ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. É Ele que produz o nascimento do céu, a regeneração por meio do Espírito Santo. É Ele que abriu o novo e vivo caminho. Nós não chegaremos ao trono de Deus por meritocracia, por nossa capacidade de persuasão ou eloquência no púlpito. Nós só chegaremos ao céu por meio de corações rasgados, contritos. Os nossos joelhos precisam se lançar diante do Rei da Glória todas as manhãs. Nós poderíamos ser fulminados nesse dia, mas as misericórdias do Senhor se renovaram essa manhã, e essa é a causa de nós não sermos fulminados. Jesus continua nos versículos 14 e 15. Eu estou aqui na parte final do sermão dessa manhã. Tão simples, mas tão profundo ao mesmo tempo. Eu creio que Jesus está neste lugar, deseja salvar o coração de algumas pessoas que estão aqui. Versículo 14. Da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também, Nicodemos, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. E Jesus, que é o Rabi, é o mestre, e é extremamente didático em sua exposição de ensino, chama, eu imagino, aqui eu estou fazendo só uma brincadeira, eu acredito que ele chama: vem cá, Nicodemos, vem cá, Nico, já que você é mestre na Torá e no Pentateuco, deixa eu te falar das coisas que talvez você vai entender. Vem comigo, Nico, e eu vou te contar uma história do Antigo Testamento. Porque você sabe o Pentateuco de cor e salteado, você sabe o hebraico profundamente, você lê nas sinagogas essas escrituras há tempo. Então deixa eu te contar uma história, Nicodemos. E Jesus menciona um relato de Números capítulo 21, em que o povo, depois de uma vitória magnífica, começa a caminhar, começa a vagar no deserto. E o povo, a gente vai saber que o povo do Egito era um povo de dura cerviz. Tanto é que toda aquela geração não entra na terra prometida, só a segunda geração, por conta da dureza de coração. Esse povo que tinha
tinha acabado de passar por uma vitória, está vagar no deserto, e eles começam a reclamar, eles começam a murmurar contra Deus e contra o maná que vem do céu. Comida do céu. A Bíblia fala que esse povo começa a reclamar, começa a murmurar, e que Deus estabelece um juízo contra a incredulidade daquele povo. Deus envia uma praga, serpentes venenosas a percorrer todo aquele acampamento. As pessoas rebeldes começam a ser mordidas por essas serpentes, elas começam a morrer, o que começa a levar o povo cai em desespero, e o povo começa a se arrepender, procura Moisés, e fala: Moisés, intercede por nós, ora por nós, Moisés, faz alguma coisa, e Moisés começa a interceder pelo povo, e Deus envia, age com misericórdia, perdoa aquele povo, envia para eles uma providência, uma salvação. É sobre isso que Jesus está a falar aqui, é sobre essa alegoria, sobre essa história de Números capítulo 21, e essa salvação é a seguinte, Números 21, 8 e 9, o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente, coloque-a no alto de um poste, quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e colocou em um poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Eu começo a imaginar agora essa situação. Eu queria que os irmãos imaginassem comigo aquele povo sendo, não é picado, cobra não pica, ela morde também, meus irmãos, alguns falam, sendo mordido pela serpente, aquele veneno sendo inoculado, correndo pelas veias sanguíneas daquele povo, a dor, sabe? Eu já fiz muita trilha, eu fazia o Nico no Brasil, eu fiz muito curso, fiz curso de animais peçonhentos, vi muita cascavel, coral, grande, no meio da selva. Se uma cascavel te morde, você tem de 4 a 5 horas para você ir até um lugar. Se você não tem um antídoto, o corpo começa, a sua visão começa a ficar turva, aquele lugar começa a ficar rijo, dores. Tinha uma coral, que é uma cobra mais terrível, e graças a Deus não tem essas cobras aqui, em Portugal, né? Aquela cobra te pica, você tem poucos momentos, porque você rapidamente, o teu corpo começa a paralisar, você começa a sentir dores. E eu começo a imaginar aquele povo indo até aquele poste com dores, rastejando no chão, com sofrimento. E quando eles rendidos ali no chão, eles estendiam os olhos para o alto, instantaneamente eles recebiam a salvação da morte. E é isso que Jesus está dizendo a Nicodemos e a nós hoje. Todos nós fomos inoculados pelo veneno mortal do pecado, estávamos mortos espiritualmente, mas Jesus Cristo, em sua graça e misericórdia, foi pendurado no madeiro, se fez maldito por nós, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. É isso que Jesus está dizendo àquele homem. A figura da serpente era a figura maldita. Muitas vezes, aplicada ao próprio Satanás, ele se fez pecado por nós. É necessário se arrepender, como aquele povo aos pés do poste, destinados à morte, mas que ao olhar para o alto, recebiam vida. É crendo em Jesus que passamos da morte para a vida. João 5, 24. Eu não sei qual é o tamanho do teu desespero aqui nessa manhã, mas todos nós fomos contados como pecadores, mas Cristo foi levantado no alto do madeiro, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus conclui, e eu quero, não concluir o diálogo, mas eu quero concluir com essa última fala de Jesus e chamar os músicos para vir aqui, por gentileza. Em que Jesus encerra, não encerra o diálogo que vai até o 21, mas eu quero encerrar com essa última fala de Jesus, versículo 16, para que nós oremos. Em que ele continua a olhar para aquele homem e diz para ele: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus fala para aquele homem: esse é o amor de Deus, Nicodemos. Não é só para os fariseus, não é só para os saduceus,
Não é só para os judeus, não é só para os brasileiros, não é só para os portugueses, não é só para os africanos, não é só para aquele outro. O amor de Deus é para todo o que crê. É para o homem, é para a mulher, é para a criança, é para o adolescente, é para o jovem, é para o velho, é para o mestre, é para o agricultor, é para o médico, é para o motorista, é para o ladrão, é para o corrupto, é para a prostituta, é para o mentiroso, é para o violento. Com teu sangue compraste para Deus gente de toda língua, povo e nação. Apocalipse 5:9. Porque Deus amou o mundo todo. E sabe, meus irmãos, essa foi a esperança de todos os marginalizados na época de Jesus. Todos aqueles que eram negligenciados pelos judeus, pelos fariseus, essa foi a grande esperança para eles. Porque eles olhavam para Jesus e eles falavam: Jesus, quer dizer que eu posso nascer de novo, é isso? Quer dizer que é isso mesmo? Toda a minha vergonha, o meu pecado será perdoado e eu serei uma nova criatura. Quer dizer que tudo aquilo que me condena, tudo aquilo que me joga para o chão, a minha imoralidade, a minha mentira, o meu engano, a minha ignorância, tudo isso vai ser rasgado e eu terei a oportunidade de ter uma nova vida. É isso, Jesus, é isso que o Senhor está dizendo. E por isso que os marginalizados vieram até eles, as prostitutas, os publicanos vieram até eles, por isso que os leprosos vieram até ele, porque encontraram nele a possibilidade de ter uma nova vida. É isso mesmo que Jesus estava a ensinar, porque esse nascimento é do céu e nada é impossível para Deus. Nada. Ele pacifica o violento, Ele transforma o ganancioso em generoso, Ele dá alegria ao que estava em profunda depressão, Ele devolve a vida ao que estava à beira do suicídio, Ele enche de amor o coração vazio e carente. E a condição é crer em Jesus. É o seu sacrifício na cruz que nos livra do salário do pecado. A morte nos conduz ao caminho de vida e vida em abundância. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Está aqui na frente alguém cuja família estava destroçada. Meus pais tinham se separado 3 vezes. Havia separação, morte, mentira, engano, adultério. Uma família despedaçada. Não havia possibilidade natural de haver transformação, não havia possibilidade intelectual. Coisas foram tentadas, conversas foram feitas, muitas situações foram maquinadas para que a minha família e os meus pais pudessem ter um relacionamento de novo. Mas um dia Jesus Cristo de Nazaré entrou na vida dos meus pais, na minha casa. E aquela impossibilidade natural, aquele impossível que os meus olhos nunca podiam ver, as brigas, as pancadas, as correrias, os pratos jogados, a agressão, eu não conseguia ver nenhuma real possibilidade. Mas um dia Jesus entrou na vida da minha mãe, na vida do meu pai, e o nascimento do céu veio sobre essa casa, e eu pude ver os meus pais adorando a Jesus, enfileirados na igreja. E não só isso, uma transformação os conduziu, e há mais de 20 anos eles são pastores na casa de Deus. O nascimento do céu, da água e do Espírito. Jesus está aqui nessa manhã, meus irmãos. Tem uma canção, eu vou atrapalhar vocês, mas eu vou tentar achar o tom dela. Eu nasci de novo. Conhece? Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo. Nasci de novo. Faz-me ver. Pode ficar em pé e cantar isso, essa canção. Eu nasci de novo. Nasci.
sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo. Faz-me ver assim como sou. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo. Faz-me ver assim como sou. Uma nova criação eu sou. Eu sou uma nova criação eu sou. Eu não sei se é possível projetar o que nós aprendemos nesse encontro de Nicodemos com Jesus. É possível projetar ou não? É possível? Não está aqui. Mas eu quero deixar 5 pontos com os irmãos sobre aquilo que nós aprendemos com Jesus nessa manhã. Será que vocês conseguem repetir comigo? Eu falo e vocês repetem. O primeiro assunto que nós aprendemos, diga assim comigo: é necessário nascer de novo. O segundo é o novo nascimento vem do alto. O terceiro é nascemos novamente ao crer em Jesus. Diga comigo: o novo nascimento é obra da graça e do amor de Deus. E o último, o novo nascimento é o início de uma nova vida e vida eterna. Nós não sabemos o que acontece claramente com Nicodemos. Vão aparecer mais 2 passagens dele na Bíblia, em que uma delas um pouco mais à frente, em que ele defende Jesus frente ao Sinédrio. E uma última passagem mais poderosa e emblemática, que mostra o que Jesus fez no coração deste homem, em que ele, junto com José da Arimateia, vai e leva especiarias para perfumar o corpo de Jesus. Ele coloca os seus recursos para servir, para embalsamar, para cuidar do corpo de Jesus, mostrando que algo profundo aconteceu no coração daquele homem. E eu quero te fazer um convite especial nessa manhã, se você puder fechar os seus olhos. Jesus está neste lugar, e o encontro dele é contigo hoje, Igreja Alcance de Braga. Jesus está aqui para encontrar contigo, e ele está te dizer, uma coisa é necessário nascer de novo. Talvez você ainda não fez essa oração, convocando e convidando Jesus para ser o Senhor e Salvador da sua vida, que é por meio do arrependimento e da confissão que nós obtemos a salvação e a vida do Espírito Santo. Eu não quero te constranger nessa manhã, mas há uma oportunidade maravilhosa para você, para que você possa ter um encontro com Jesus nessa manhã. Se você nunca fez essa oração, entregando o seu coração para Jesus, convidando Ele como seu Senhor e Salvador, eu quero te convidar a levantar a tua mão onde você está. Eu queria orar com você. Se você deseja nascer de novo, levanta a tua mão, deixa ela lá no alto, erguida, bem lá no alto.